Glória a Deus, aleluia, seja muito bem-vindo, que o amor de Deus, o favor de Deus, a glória de Deus seja contigo e com toda a tua família, que o poderoso sangue de Jesus esteja nos revestindo, esteja cobrindo tudo que nos diz respeito, todos os nossos amados, o nosso trabalho, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil, a nossa economia, os nossos diplomatas, todas as decisões no Brasil que nos dizem respeito, que estejam debaixo do sangue de Jesus. Espírito Santo de Deus, aqui está a tua igreja reunida, cada um na sua casa, mas reunida no mesmo propósito, numa mesma direção de te buscar a presença de Deus, buscar a direção de Deus, a instrução de Deus. Estamos aqui te apresentando as nossas vidas, te apresentando as nossas famílias, te apresentando as nossas dificuldades, te apresentando especificamente aqueles gigantes que têm nos paralisado, que têm impedido de avançarmos, de crescermos, de prosperarmos, de executarmos os planos e os propósitos de Deus. Senhor, por favor, nos visita com cura, salvação e libertação. Nos visita trazendo a palavra que vai trazer para nós a revelação e a cura. Fala conosco, fala com o teu povo. Como igreja, nós usamos a autoridade que Cristo nos deixou para declarar que Satanás está amarrado, sem força, sem poder e sem reforço. Nós declaramos que seja abolida da nossa casa o espírito de escassez, o espírito que induz as pessoas a viverem na mentira, a falarem mentira, a usarem a mentira como manipulação para persuasão. Nós banimos da nossa família a briga, a contenda. Nós banimos da nossa família tudo aquilo que faz com que as ruínas se perpetuem, o caos se perpetue, a confusão se perpetue. Senhor, em nome de Jesus, especificamente nesse mês, o Brasil tem sido invadido por forças e hostes malignas que acentuam a busca pelo prazer terreno e imediato, sem nenhuma consequência, sem filtros. Existe uma permissividade no ar e o mal tem insuflado a população através da cultura, através de tradições, através de coisas que parecem ser boas, mas que no fundo são iscas de Satanás para manter a família brasileira em cativeiro. Vem nos curar, sara a nossa família, sara o nosso Brasil, sara a nossa nação. É o clamor da tua igreja. Nós estamos por 40 dias te buscando, estamos por 40 dias separando um tempo para ficar com o Senhor, clamar, suplicar, pedir a tua misericórdia. Entra, Senhor, com providência nos nossos lares. Traz, Senhor, a libertação de pensamentos, de fortalezas mentais, de cativeiros, de vícios, Senhor, em nome de Jesus. Vícios esses que podem ter sido alimentados pela cultura, pela tradição, até pela tradição familiar. O Senhor é o único que tem o poder de abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, trazer discernimento espiritual e trazer o poder de volta ao homem, de pensar, de agir e de escolher a luz. Vem em nome de Jesus destruir as obras do maligno, destruir aqueles que eles têm enviado contra nós. Nos livra das más amizades, das más influências, dos conceitos falsos, em nome de Jesus. Eu me chamo Ana Cláudia Lavor, este é um canal de batalha espiritual pela família. Se você está orando por si, se você está orando pelo seu matrimônio, pelos seus filhos, pela sua família, foi Deus que lhe trouxe a este canal. Estamos juntos por 40 dias, orando e jejuando, para Deus trazer revelação, para Deus nos ajudar a nos posicionar e vencermos essa batalha contra o mal. O estudo de hoje vai nos trazer discernimento sobre o gigante que temos enfrentado. Você já sabe qual é o gigante que você está enfrentando? Você consegue descrevê-lo? Você consegue descrever o que ele tem impedido você de fazer, o que ele tem impedido sua família de crescer? Você consegue perceber a pobreza e a ruína que tem passado de geração em geração e que agora você não pode ficar de olhos fechados nem de braços cruzados, deixando que isso se perpetue?
Vamos então estudar 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 1 em diante. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. Acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se reuniram e acamparam no vale de Elá. Se posicionaram em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas uma outra colina. No meio deles ficava o vale. Versículo 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Este tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou na frente das tropas de Israel e começou a gritar: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês não são os servos do rei Saul? Escolham então um homem entre vocês para lutar comigo. Se ele puder lutar e me vencer, nós seremos os seus escravos. Todavia, se eu o vencer e puser fora de combate, vocês serão os nossos escravos e vocês é quem nos servirão. No versículo 10, e acrescentou: eu desafio hoje as tropas do exército de Israel. Mandem até mim um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvir isso, o rei Saul e todo o exército de Israel ficaram extremamente angustiados e aterrorizados. Esse texto, ele nos mostra muitas vezes o que está acontecendo conosco. Israel tinha os filisteus como inimigos já de longas datas. Esta não foi a primeira vez que eles pararam um de frente para o outro para se enfrentarem, para lutar. Os filisteus eram um povo que você não podia confiar neles. Eles até faziam tratados e aliança de paz, mas em seguida eles rompiam esses tratados e essas alianças. Eles invadiam Israel, eles roubavam Israel, eles depenavam Israel, eles faziam com que Israel vivesse em crise por causa de toda a confusão e de todas as invasões que eles faziam no território. Eles estavam lutando já há séculos. Foram eles, para você que é conhecedor das histórias bíblicas, que derrotaram Sansão, que conseguiram fazer com que a esposa de Sansão revelasse o segredo da força de Sansão, aprisionaram Sansão. Eles já tinham enfrentado o rei Saul em outras batalhas. Mas eu quero chamar a atenção de cada um de vocês para este texto específico. Nesta batalha específica estava o exército dos filisteus em uma montanha, na outra montanha estava acampado o exército de Israel. Eu acredito profundamente que Deus permitiu isso acontecer dessa forma e ficar registrado para nos ensinar a noção do gigante, a noção do espírito territorial. Os filisteus escolheram que um homem deles ia lutar e eles escolheram o gigante. Ele não quer dizer que ele era o rei da Filisteia, nem que era o general daquele exército. Ele era apenas o homem mais alto de todos, que usava uma armadura cheia de coisas que fazia quem olhasse para ele tremer na base. Quando ele se apresenta com 2,90 metros de altura e coloca a proposta: quem lutar contra mim, se ganhar, todo o nosso exército vai servir a Israel. Golias, o filisteu, tinha recebido a autoridade do seu país para fazer essa proposta. Ele também disse que se ele perdesse, todo o exército dele seria escravo de Israel. Todos eles iriam servir a Israel. O fato é que Golias era mais alto do que todos eles. A roupa de Golias apresentava terror. Uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Ele usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. Fora isso, a sua lança era parecida com a lançadeira de um tecelão. A ponta de ferro da sua lança, só a ponta da lança pesava 7 quilos.
Todos que olhavam para aquele homem, para a altura daquele homem, para aquela armadura brilhante, tremiam na base. E aqueles homens daquele exército eram homens treinados. O rei Saul era um homem treinado na batalha. Esta não era a primeira batalha da vida deles. No entanto, aquele gigante tinha feito com que o medo, o terror, entrasse em suas almas e eles estavam paralisados. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 16, deixa isso muito claro. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Então virou praxe. O primeiro dia foi o dia número 1. Ele foi lá dizer que o desafio era alguém lutar contra ele. Quem ganhasse aquela batalha ganharia toda a guerra. Não iria ter necessidade dos soldados entrarem em luta corporal. Apenas uma pessoa precisava ser escolhida para enfrentar aquele gigante. Ele falou, ele entregou a mensagem gritando. Como ninguém se manifestou, ele voltou à tarde. No dia número 2, ele fez novamente. Ele gritava pela manhã o desafio e ele gritava à tarde o desafio. Com o tempo passando e não aparecendo uma pessoa que se dignasse a lutar contra ele, ele foi ficando mais alvoroçado, ele foi ficando mais ousado, ele falava impropérios, ele ria, ele debochava do exército, ele debochava do rei, ele debochava do Deus que aquele exército representava. Eu recomendo que você leia 1 Samuel, capítulo 17, na íntegra, para observar essa história. Essas pessoas que eram do exército israelita, todas elas tinham uma cultura de conhecer a Deus. Essas pessoas poderiam ter ido orar, poderiam ter ido jejuar, poderiam ter feito algo contra toda essa situação. No entanto, a cada dia elas se acovardavam, ouvindo aqueles gritos, aquele bafo que imprimia terror em suas almas. Eles estavam extremamente angustiados e aterrorizados. É isso que o texto nos diz. Vamos trazer esse texto para a realidade da batalha espiritual, porque o que estava acontecendo lá era uma batalha espiritual. O que acontece nas nossas vidas é muito semelhante. Havia uma batalha entre dois reinos. Israel representava o reino da luz, o outro representava o falso reino invertido, o reino das trevas. O outro blasfemava contra Deus. O outro fazia questão de mostrar-se muito forte, através de frases de efeito, através de uma estratégia bem elaborada, imprimiu terror, medo e angústia ao exército do reino da luz. Nós precisamos entender que isso ainda é a mesma estratégia que Satanás imprime nos dias atuais. A igreja é o exército de Deus na terra. A igreja representa Deus na terra. Entretanto, muitos de nós, como aquele exército, perdeu a noção verdadeira da nossa identidade. Perdeu o tato que existe uma batalha espiritual e que o Deus dos exércitos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, é o nosso general de guerra. Ele está indo na nossa frente e enquanto estivermos alinhados com ele, não vai haver gigante para nos derrotar. Podem até fingir, podem até blasfemar, podem até gritar, podem até trazer um bafo quente e jogar impropérios contra nós. Mas quando a igreja se portar como igreja, pisar como igreja, usar a armadura que Deus já deixou completa, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada da palavra de Deus, esta igreja pode até, num primeiro momento, num impasse como esse, não saber o que fazer, mas continuar sem saber o que fazer, este é o problema. Eles não fizeram nada. Por 40 dias, aquele exército ficou paralisado, estavam lá acampados, comendo tudo que tinham levado, até que a comida ia chegar num ponto que ia se acabar, a pobreza ia entrar de vez. E aí é onde vem o grande ensinamento. Uma pessoa que estava de fora, que não era parte do exército, vai até o acampamento do povo de Deus,
levar comida. A tarefa daquele jovem era ir lá entregar comida para os 3 irmãos deles, que eram os 3 irmãos mais velhos, que faziam parte desse exército. Ele chega de longe e já presencia a cena do gigante gritando os impropérios contra Deus, contra Israel, contra aquele exército. E ele fica mais indignado ainda com a reação dos soldados. Os soldados israelitas, todas as vezes que o gigante gritava, se encolhiam, andavam para trás, corriam de medo. A hora que o gigante aparecia, eles já se encolhiam. Ao assistir toda aquela cena, ele não se conteve e tudo começou a mudar. Começou a mudar porque dentro daquele jovem que estava presenciando tudo aquilo, um grito de basta aconteceu. Ele disse, não é possível. O Deus de Israel é que é o Deus vitorioso. Este exército que está se encolhendo é que é o exército vitorioso. Porque eles não se posicionam. Quando ele viu o segundo dia acontecer, novamente o gigante falar de manhã e de noite, e nenhum soldado se posicionar para lutar contra ele, ele disse, esses daí que são os soldados que deveriam ir para a batalha, não estão se manifestando e vão ficar ouvindo essas calúnias de Deus, pois eu vou me alistar, sou eu que vou lutar contra esse homem e na força de Deus, na estratégia de Deus, eu vou ganhar. Aí começa a história da virada da vida de Davi. Quem fez tudo isso foi um jovem chamado Davi. Ele se apresenta ao rei de Israel e se voluntaria. Eu vou lá, eu vou enfrentar esse gigante. Quando ele chegar aqui amanhã fazendo o desafio, eu vou lá na frente dele, na frente de todos e vou dizer que eu sou a pessoa que vou lutar com ele. Agora prestem bem atenção. Davi era mais baixo do que todos os seus irmãos, provavelmente mais franzino do que eles. Ele era o mais novo de 8 filhos. Ele não tinha treinamento de guerra, não tinha treinamento de exército, ele tinha uma vida com Deus. Ele era o responsável por cuidar do rebanho de ovelhas do pai. O rebanho de ovelhas é cuidado nas montanhas. Ele vai de acordo com o pasto, onde o pasto vai se acabando, ele leva o rebanho para outro lugar que tenha pasto, dorme e acorda com o rebanho. Tem que proteger o rebanho se vier um lobo, tem que proteger um rebanho se vier qualquer animal que representa um perigo para comer o rebanho. Davi, naquele pastoreio, aprendeu a orar a Deus, aprendeu a confiar em Deus e tinha plena certeza de quem Deus era para ele e com ele. Por isso que Davi não se tremeu, não ficou angustiado, nem aterrorizado como todos aqueles israelitas. Enquanto os israelitas olhavam para o brilho das escamas de bronze da vestimenta do gigante, Davi olhava para a batalha espiritual que estava sendo travada, para o desaforo que era de um israelita ouvir impropérios de um filisteu. O que aconteceu naquele campo de batalha não foi um evento pontual e único. Quantas outras vezes a igreja tem baixado a cabeça, os representantes de Deus baixam a cabeça para os impropérios que Satanás tem divulgado e propagado através da cultura, através da política, através da nossa própria família. Quantas vezes nós baixamos a cabeça para o que é falado contra Deus, por não entendermos o nosso verdadeiro posicionamento, por não termos confiança no Deus da batalha, por não entendermos que somos responsáveis por nos posicionar e por declarar: aqui não, aqui você não vai continuar gritando não, aqui quem vai ter a última palavra é o Deus verdadeiro, é o Deus vivo, é o Deus que lhe venceu na cruz do Calvário. Quantas vezes nas nossas famílias não estamos como aquele exército, onde a bebida tem falado mais alto, onde as disputas têm falado mais alto, as brigas, as contendas, as afrontas, as infidelidades têm gritado mais alto na nossa cara, e o que temos feito? Nos encolhido, angustiados e aterrorizados. Este é um propósito para buscarmos a face de Deus, buscarmos a presença de Deus, buscarmos a estratégia do Deus vivo que se levanta a nosso favor quando nós nos posicionamos. Não vai haver mais roubo na minha família, não vai haver mais disputa na minha família, não vai haver mais rompimento de relações na minha família, não vai haver mais vício, não vai haver mais nada que vai fazer com que nós estejamos impedidos de crescer. O nosso Deus tem para nós crescimento, prosperidade e
plenitude. Todas as vezes que o inimigo se levanta, ele vai levantar alguém que parece maior, alguém que parece mais poderoso, mas não é para baixarmos a cabeça. Se baixarmos a cabeça, é para baixar a cabeça para o nosso Deus, para orar de joelhos ao nosso Deus. Se é para chorar, vamos chorar nos pés do nosso Deus. Vamos nos fortalecer com Deus, buscar em Deus a força necessária para irmos ao encontro do impropério que virá contra nós no próximo dia e termos uma palavra afiada na ponta da língua para dar de resposta. Apenas aquela pessoa que mergulha em Deus, que passa tempo com Deus, que vive experiências com Deus, vai conseguir se posicionar dentro de casa para botar para correr o vício, para botar para correr o mal, para botar para correr a pobreza, para botar para correr a ruína. A ruína tem passado de geração em geração por falta de alguém que diga: alto lá, acabou. Em mim isso vai parar, em mim isso vai acabar, eu vou enfrentar, eu vou pagar o preço, eu vou jejuar, eu vou orar e eu só vou parar de jejuar e orar quando o Deus vivo estabelecer o seu reino na minha casa, na minha família, no meu casamento, nos meus filhos. A luta foi marcada, o gigante tinha direito até a um escudeiro. Davi enfrentou ele com as armas que eram familiar a Davi, a sua funda e umas pedras. Nós vamos enfrentar o diabo, nós vamos enfrentar o vício, nós vamos enfrentar a pobreza, nós vamos enfrentar a afronta com as armas que nos são familiar. Nós estamos familiarizados com a oração, estamos familiarizados com o clamor, com a súplica, com a oração e o jejum. São essas as armas que nós precisamos para estarmos no campo de batalha, derrotando todos aqueles que se levantam contra nós e contra o nosso lar. Querido Pai amado, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade nas nossas vidas, no nosso lar, na nossa família, na nossa cidade, no nosso Brasil, assim como ela é estabelecida e realizada no céu. O pão nosso de hoje, por favor, que seja um pão que esteja nos alimentando, seja com cada um aqui representado e aquele que eles estão precisando, derrama, Senhor. Se é força, força, se é coragem, coragem, se é inspiração, inspiração, se é esperança, esperança, se é entusiasmo, entusiasmo, se é convicção, convicção. O Senhor tem o alimento certo para cada um aqui, representando a sua família, a sua peleja. Nos perdoa todas as vezes que estamos em dívida contigo, assim como nós perdoamos aqueles que devem a nós. Não nos deixe cair na tentação de acreditar em todo grito que o inimigo dá contra nós, muito menos de acreditarmos que não tem jeito para o câncer, que não tem jeito para os vícios, que não tem jeito para a pobreza financeira ou relacional. Nos livra do maligno, nos livra de toda mentira, de toda tramóia que ele tem aprontado contra a nossa família de geração em geração. Nos livra, inclusive, do que ele tem propagado através dessa última cultura, que o homem precisa ser feliz a qualquer custo. Não queremos viver assim, Senhor, porque sabemos que isso só vai produzir morte. Queremos que a tua vontade prevaleça, porque a tua vontade é perfeita. Além de que qualquer outra coisa é balela e é engano, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória, hoje e sempre. Que o teu reino, o teu poder e a tua glória estejam presentes nas nossas vidas. Senhor, eu apresento cada pessoa, cada embate, cada dificuldade, cada problemática que estão vivendo. Se é na área da saúde física, que o teu toque espiritual, que o teu toque sobrenatural esteja prevalecendo, que toda doença, que todo mal se renda ao nome de Jesus. Se é na área de relacionamentos, Senhor, que toda briga, que toda disputa cesse pelo poder do nome de Jesus. Senhor, todo roubo que tem sido imaginado, programado e elaborado no meio da família brasileira, que esse roubo cesse hoje, que ele seja paralisado hoje, que o exército do teu povo se levante para se posicionar e conquistar e vencer e avançar e derrotar
todo e qualquer gigante que tem falado que não podemos, que tem falado que somos insignificantes, que tem falado que somos derrotados, que tem falado que o nosso Deus não vai fazer nada por nós. Deus, em nome de Jesus, que haja uma unção de coragem e de ousadia em cada cristão que é convocado a fazer parte do teu exército, que é convocado a derrubar os seus próprios gigantes, que nós possamos pegar a nossa arma, a arma da oração, a arma do jejum, a arma do tempo contigo, com a tua presença, a experiência contigo, e jogar todo o mal para fora das nossas vidas, dos nossos lares, da vida dos nossos filhos. Senhor, te apresentamos os nossos filhos, todas as más amizades, todas as más ideias, todos os maus caminhos que foram apresentados e eles aceitaram. Pedimos que o Senhor interfira, corte as cordas do mal, corte as cordas do pecado, corte as cordas de tudo que vem pela cultura, que vem pelo mundo. Ó Deus, em nome de Jesus, te apresentamos os nossos maridos, faz o mesmo na vida deles. Declaramos que os nossos maridos são sacerdotes, são homens honrados, íntegros, justos, retos. Declaramos que eles escutam a Cristo, que Cristo é o seu cabeça, Cristo é aquele que dá a instrução e a direção. Cristo fala com os nossos maridos. E declaramos a tua palavra, Senhor, que para o Senhor fazer com que o homem mude é tão fácil como fazer com que um curso de um rio seja tirado de um lugar e colocado em outro. Nós estamos confiantes que o Senhor está no controle, no governo do nosso lar, da vida dos nossos maridos, dos nossos filhos, nas nossas vidas. Não vamos nos calar, não vamos cessar de falar a tua palavra, por mais que os nossos olhos são feridos pelo que estamos vendo dentro de casa. Nos recusamos a viver pelo que estamos vendo e pelo que estamos sentindo. Vamos continuar declarando o que queremos viver no futuro, como se já fosse agora no presente, que a nossa família é abençoadérrima, que nós temos os melhores maridos e os melhores filhos e a melhor família, uma família que cresce, uma família que prospera, uma família que avança, família saudável espiritualmente falando, saudável fisicamente falando, saudável financeiramente falando, uma família que vive os planos e os propósitos de Deus em todo o tempo, para a glória do teu nome. Aleluia, amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, você foi tremendamente abençoado, você recebeu oração, você recebeu instrução. É a sua vez de ser uma bênção, seja você uma bênção. Já comece contribuindo, deixando aqui o seu legal, copie o link desse estudo, envie para 3 pessoas no dia de hoje e continue decidida a ser uma bênção. Você existe para ser uma bênção. Faça o bem, que é com o bem que nós estamos avançando, crescendo e prosperando. Vejo cada um de vocês no próximo estudo.